Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. Era isto quase a hora nona. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Meus irmãos, texto A Mulher Samaritana, muito conhecido, e nós gostaríamos de falar aqui alguma coisa sobre esse texto, porque as leis naquele tempo, como está em Deuteronômio capítulo 24, verso 1, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Vejam, os irmãos, a lei que era. Então, a mulher, se ela não agradasse ao esposo, ela receberia uma carta de repúdio, simplesmente assinada pelo esposo, e era despedida. E aí você começa a entender um pouco melhor a história da mulher samaritana. Ora, a impressão que se tem é que ela era uma mulher leviana, uma mulher sem princípios, mas não. Ela até estava em uma situação leviana quando Jesus a viu, mas ela havia casado
5 vezes. Por 5 vezes a mulher samaritana preparou, arrumou seu vestido, casou, entrou em uma família, uma casa, não é? Constituiu seu lar, mas por 5 vezes ela foi despedida. Então, conforme o texto disse lá em Deuteronômio, foi achado nela coisa feia, não é? Alguma coisa que desagradou, e ela deixou de achar graça perante as pessoas que antes, no tempo dela só, achavam graça nela. Então essa mulher, ela entrou 5 vezes em casa, em casamento com seus esposos. Naquele tempo a sociedade era diferente, havia outras mulheres, outras esposas também. Um esposo poderia casar até com 4, né? Se ele tivesse condições. Então uma mulher dessa, quando entrava em um casamento, ela às vezes entrava debaixo de crítica, e ela havia passado por esse processo 5 vezes. Por 5 vezes ela casou e recebeu carta de despojo, de repúdio. Você já pensou o que é isso? Casa a primeira vez, recebe carta de repúdio. Casa a segunda, recebe carta de repúdio. A terceira, a quarta, a quinta. Sabe o que aconteceu com a mulher samaritana? Ela disse: olha, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais casar, não é? Porém, ela havia partido para uma sexta situação em que não havia casado, porém, era ali provavelmente um adultério, só que Jesus não a condena. Para poder dizer para ela que ele era um profeta, ele disse assim: vai e chama teu marido. E ela vai dizer: não tenho marido, porque não estava mentindo realmente. E Jesus vai dizer para ela: eu sei da tua ferida, eu sei da tua dor, eu sei da tua triste vida. Se tivesse 5, você passou por 5 casamentos, 5 decepções, 5 aflições da alma. E, meus irmãos, é interessante, porque aquela mulher não foi ali à toa. Aqui no verso 4, capítulo 4, verso 4, a expressão: e era ali necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque estava lá uma mulher que naquele dia ela provavelmente fosse tomar uma atitude precipitada consigo mesma. Por que disto? Ou por que eu afirmo isto? Ora, ela foi à hora sexta tirar água. E a hora sexta é o meio-dia. No verso 6 diz: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Meus irmãos, a hora sexta é próximo do meio-dia. E nesta hora, o sol, conforme a época do ano, ele é a pique. As pessoas evitam tirar água ao meio-dia. Elas evitam sair na rua ao meio-dia, porque o sol é escaldante. Mas por que ela foi ao meio-dia? Ela queria ter a certeza de que não iria encontrar ninguém lá, porque na cabeça dela, interessante que o samaritano não é de Israel, mas ela tinha aquela crença, né? Chamava Jacó de pai. Ela se dizia filha de Abraão também. E na crença dela, Deus iria falar naquele poço. Deus iria
dizer para ela por que daquela decepção, por que daquele desencontro, por que daquela angústia. E provavelmente ela não iria obter resposta alguma. E provavelmente a mulher samaritana iria tomar uma atitude precipitada com a sua própria vida. E quando ela encontra com o Senhor Jesus e Jesus começa a contar-lhe a vida, ela se maravilha, não é? Ela a princípio não entende porque ela diz assim: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e tenha que vir aqui tirá-la. Mas o problema dela não era ir tirar a água, né? O problema dela é que ela queria aquela água viva, porque a água física nós não ficamos sem ela. E a viva é que vai fazer o diferencial. Então, a pergunta dela: onde, pois, tens a água viva? Quando ela pergunta onde, pois, tens água viva, e vai dizer que és tu maior que o nosso pai Jacó, Jesus ele vai dizer, e disse-lhe, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Meus irmãos, então Jesus ele sai de uma dimensão extremamente terrena e começa a falar de uma dimensão espiritual. E era tudo aquilo que ela precisava. Ela precisava de paz na alma. A resposta dela estava ali. Mas para mostrar para ela quem ele era, ele então situa ela na situação do casamento. E é importante porque vivemos épocas de aflições, de angústias, de desencontros. Às vezes perguntamos por quê, não é? Ela perguntava por quê? Por que desse desencontro? Por que dessas decepções? Por que dessas angústias? E Jesus vai dizer para ela: olha para o plano espiritual. De repente você pode se tornar eterna, viver eternamente comigo, estar eternamente em minha presença. E isso é algo maravilhoso, e tão maravilhoso que vai encher aquela mulher de gozo, de alegria, de esperança, não é? E o Senhor Jesus, então, era necessário que ele passasse por Samaria. A hora sexta também é a hora do homem. O homem é criado no sexto dia, conforme diz a palavra. E era a hora daquela mulher. Às vezes, quem sabe, você tem, né? Você está passando por situações de hora sexta, por aflições inerentes aos homens, angústias, dificuldades, mas saiba de uma coisa: há um preocupado em te socorrer, preocupado contigo. Quando aquela mulher saiu da casa dela e foi para o poço, Jesus já estava lá esperando, porque ela iria chegar, iria pedir uma resposta de Deus. Ali era o lugar onde Deus poderia falar com ela. Deus não iria falar, e aí ela poderia tomar uma atitude drástica, mas lá estava o filho de Davi, o amado carpinteiro, que iria cuidar dela como cuida de qualquer um de nós, como cuida das suas ovelhas. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.